Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatos. E este aqui é mais um vídeo da série O que o texto realmente diz, né? Então nós vamos estar apresentando nessa série alguns textos, às vezes polêmicos, às vezes muito citados, textos muito conhecidos e que às vezes são citados de uma maneira totalmente distorcida, apesar deles serem bem famosos e às vezes também não tão difíceis de interpretar. E o texto em questão, ou o versículo em questão, é aquele versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz o seguinte: isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Esse texto bíblico, ele é muito comum, foi popularizado em um programa de televisão aí, por um determinado pastor, e virou um texto febre entre vários pastores. Você via vários pastores citando esse texto, e em várias igrejas são citados esse texto. No entanto, a maneira como ele é citado e a aplicação do qual é citado, ela é, ao meu ver, uma aplicação distorcida e é uma interpretação distorcida, né? Então, qual seria a explicação? Primeiro, eu queria colocar vocês dentro do contexto do qual esse versículo é citado. Primeiro, como eu já afirmei, quando fui falar aqui em outros vídeos, a questão da hermenêutica bíblica, um grande perigo existe interpretar um texto bíblico na medida em que você cita um versículo só e que você exclui todo o contexto, ou seja, aquilo que vem antes, né, e daquilo que vem depois. Por outro lado, como eu já falei, na questão da hermenêutica bíblica, nós temos todo o esboço de uma carta, o contexto em que aquela carta foi escrita, qual o propósito daquela carta, quais os temas, qual as passagens, o que as passagens estão dizendo, os assuntos. E, de certa maneira, esse versículo ele está contemplado em uma coisa que não só está relacionada a um contexto imediato ali do capítulo 9, mas também num contexto que vem desde a primeira carta aos Coríntios, que é Paulo pedindo ajuda aos irmãos necessitados na Macedônia. Então, o contexto em que Paulo está dizendo aqui, ele está reiterando à igreja de Corinto um pedido de assistência aos irmãos necessitados da Macedônia. Então, é bom ficar claro que aqui ele não está falando necessariamente de dízimos e ofertas para a igreja, mas ele está falando de ofertas para irmãos necessitados. E para isso, eu vou estar lendo o texto para que você possa entender esse contexto imediato, mesmo que não precise necessariamente de uma referência à primeira carta aos Coríntios. Então a gente vai começar aqui do versículo 3 e a gente vai terminar todo esse capítulo para que vocês possam entender o contexto em que está esse texto. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão da generosidade e não de avareza. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre.
Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão ao alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há entre vós, graças a Deus, pelo seu dom inefável. Então, a gente pode observar aqui, principalmente aqui, pelo versículo 12, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, né? Então, assim, o objetivo, quando você olha o contexto, é suprir a necessidade desses irmãos macedônios, do qual você pode perceber, a partir do versículo 3, ele vai falar que enviou alguns irmãos para preparar eles de que aquela assistência seria realmente para os irmãos macedônios e de que Paulo não estava embolsando aquele dinheiro. Inclusive, levantaram-se falsos crentes, falsos irmãos na igreja de Corinto, alegando que Paulo estava embolsando o dinheiro que era destinado aos irmãos da Macedônia. E por isso acusaram ele de falso apóstolo, né? Por causa dessa suposta queixa, essa suposta acusação. Então, assim, o que precisa ficar claro aqui, primeiro, essa lei da semeadura, ela está aplicada à assistência aos santos. Ou seja, Deus vai lhe abençoar ou vai lhe retribuir na medida em que você vai ajudar os irmãos necessitados, a esses irmãos necessitados. Por outro lado, de alguma maneira, ela cria um atrito ou um conflito com a suposta teologia da prosperidade, na medida em que, se Deus vai estar sempre prosperando aos irmãos, ou necessariamente ele vai prosperar, por que ele está pedindo ajuda aos irmãos que estão necessitados? Então fica esse questionamento, essa pergunta. Com isso, eu não quero dizer aqui que Deus não prospere, de que Deus possa estar abençoando as pessoas materialmente. É tanto que o próprio Paulo está falando aqui que Deus vai abençoar a sua semente. Mas na medida em que ele está ajudando aqueles irmãos que estão passando por privações, passando por necessidade. E se a gente pensar, a igreja do século I, a grande adesão para o cristianismo foi entre aquelas pessoas que eram discriminadas. Mulheres, pobres, escravos. Por quê? Porque a religião romana, a religião pagã, era geralmente uma religião mais da elite romana. Porque a mensagem cristã do Deus que se sacrifica, ou que Deus que morre, né? Ou que se entrega pelos outros, ela é uma mensagem um pouco conflituosa com a concepção da ideia de Deus que os gregos e os romanos tinham. Então, os gregos e os romanos, eles não tinham a ideia de um Deus que se entrega, que um Deus que toma a forma humana e quer se tornar humano. Mas essa mensagem do cristianismo, ela também, de alguma maneira, identifica, principalmente com aquelas pessoas mais necessitadas. Com isso, eu não quero dizer que a religião cristã, ela se restringe às pessoas que são mais pobres ou às pessoas que são discriminadas, né? Mas, principalmente no primeiro século, essa religião cristã, ela teve adesão a esse grupo. Então, assim, em suma, o que esse texto quer dizer é que na medida em que você ajuda ao irmão necessitado, e esta é a verdadeira aplicação do texto, a sua semente
de ajudar ao irmão que está passando por algum problema, Deus vai lhe abençoar. E não necessariamente só no aspecto material, mas em todos os outros aspectos. Entendeu? Então, esse texto, esse versículo, na verdade, porque quando se cita é só este versículo, ele é tirado do contexto maior, que não só está presente neste capítulo 9, e você vai ver ali também no capítulo 8, ele já está falando sobre essa questão, mas também é algo que já está presente lá na carta de 1 Coríntios. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. Tem o nosso Pix para contribuições. Obrigado aí pela adesão. Temos visto que tem crescido o número de inscritos. E até a próxima.